o nome da dona, só para iniciar a entrevista? Muito legal, assim, se apresentar, né? O nome é Gilson José de Santana, conhecido popularmente por conta da capoeiragem Meia-Noite, me chamam de Mestre Meia-Noite. E de vez em quando, assim, Chauleta, tem um monte de apelido, cada lugar, mas é bem gostoso quando se fala, não é Gilson Santana, Meia-Noite, por conta da questão cultural. E um dos fundadores, criador do Centro de Educação e Cultura Daruí Malungo, que fica na rua Passarela 18A, na Campina do Barreto, né, Recife. E a gente desenvolve todas as aptidões culturais, que a gente chama assim, o beabá das raízes culturais, onde a expressão da dança, não é, e a percussividade a gente leva em consideração para uma disciplina maior, educacional. A metodologia é bastante vivenciada de acordo com o ABC mesmo, né? Das raízes culturais, que é o A do birimbau, o A do atabaque, B do birimbau, C da capoeira, e aí vai caminhando e está até hoje passando essas mensagens em termos de filosofia. As crianças. Menante, como foi a tua primeira relação assim, com a dança, né? Como foi essa relação com a dança, com a cultura popular? Minha primeira relação com a dança foi quando eu fui concebido. Foi. Minha mãe lembrando assim, você estudava chute e eu andava para lá e para cá dentro de uma bolha d'água. A bolha estourou, eu nasci, eu acho que já nasci dançando, né? Que eu já dançava na barriga da minha mãe. E essa concepção assim me levou a querer estudar, pesquisar, né? Em termos de estudo. Né? Principalmente na escola, eu buscava muito essa parte de, né, no centro de arte, que era a arte em desenvolvimento para os meninos que tinham dificuldade em leitura, que tinham dificuldade em relacionamento. Então, a arte de construir, né, de reciclar essas coisas todas e fez com que assim, a dança desse um reforço maior. Mas a tua família já tinha uma relação, né, com dança, com arte, assim? Não, A relação da minha família com a arte, assim, mais a arte religiosidade, né? Na questão do candomblé, na questão do maracatu rural. Então só eram poucos, mas que frequentavam esses meios do Bumba Meu Boi. Então eu tinha tios que participavam, né? Meu pai participava do maracatu rural, mas não dizia a ninguém, porque a gente tinha que trabalhar, criador de gado, negociante. Então tudo isso influenciava na nossa criação, na nossa vivência de família, né? Porque teríamos que trabalhar para poder se manter. E eu, como um dos filhos assim mais velhos, e buscava isso, eu fugia de casa, passava, por exemplo, no ciclo carnavalesco, eu fugia, passava 7, 15 dias fugindo de casa para poder brincar o carnaval, buscar esses elementos, né? você nasceu aqui, né? Eu nasci na Bom Demetério, na Rua do Rio. E como foi, assim, a tua relação com a dança, né, formalmente, assim, né, de aprender, não só pela vivência do cotidiano, né, mas por outras vivências, assim, mais formais, né? Na escola Sebastião Leme, aqui em Água Fria, que hoje é a escola professor Alfredo Freire, nós tínhamos uma professora, Ilza Cavalcante, que nos ensinava, sabe, teatro, né, expressão corporal, e através desse estudo a gente buscava, sabe, participar dos festivais infantis de escolas estaduais, municipais, Santa Isabel, Teatro do Parque, era os teatros que mais incentivava as escolas do estado a ter os festivais de dança, de teatro. Eu cheguei a participar de muitas peças de teatro, né? Com pessoas, e hoje já faz muito sucesso, faz não sei o quê, muita coisa, né? E foi assim que a gente foi convidado. Eu, uma rapaziada que eram 8 rapazes que estudavam essa arte, e esses rapazes foram convidados a participar não só de festivais, mas de outros grupos profissionais, né? Como
o Balé Popular do Recife, né? O Boi Castanho, de arte cênica, até desenvolver, participar da montagem e criação de um balé afro, primitivo, né? De Casa Forte, de Casa Amarela, depois Casa Forte, um monte de coisa assim. E outros grupos que a gente foi evoluindo, né? Nessa época também, que foi a Raimundo Branco era desse grupo, né? A Raimundo Branco era um dos pioneiros junto comigo, com o Walter, com o Edson, com o Marco Silê. Né? Os nomes que eu mais lembro assim, que continua hoje dando sua contribuição, né? E na época que você estava nessa escola ainda, como era a relação com a capoeira, assim? Né? De onde vem esse aprendizado da capoeira? A relação da capoeiragem lá na escola era mais a expressão da dança, como um teatro, né? A expressão isso, assim. Mas que nós tivemos a necessidade de ver o outro lado, assim. Os 3 lados que ela compõe, né? Ou seja, 4 lados, que é, sabe, o lado desportivo, esportivo, a dança e a luta. Então, essas fontes fez com que a gente procurasse ter um certo, sempre mais personalizante na questão da capoeiragem. Até entrar realmente na capoeira dita e formal, né? Que é a capoeira com regras, com graus de instrução, que hoje, né, tem assim, com os cordéis, com as cores que compõem. Nós não gostávamos muito dos cordéis por conta, assim, da hierarquia que veio a capoeiragem, né? A capoeira, você tem a indumentária, você tem os cintos, você tem os cordões, você tem os brincos, você tem toda uma linhagem hierárquica que pode dar o grau suficiente de professor, monitor, instrutor, como se tem na educação física. Então, com a evolução e o crescimento de a cada década que veio, ela foi moldando e apoderando mais na questão, sabe, do engrandecimento da capoeira aqui em Recife, principalmente em Pernambuco, né? Porque tinha como símbolo de capoeiragem e capoeira só Maranhão, Salvador, Bahia, não é? Fortaleza, Paraíba, assim. E Pernambuco ficava sempre aquela questão assim, não tem capoeira porque é frevo, né? E frevo é a musicalidade. E os passos que vêm de outras ramificações, de outras danças, né? Principalmente a capoeira contribui muito com a formação da nomenclatura dos passos do frevo. Essa coisa, assim. Então, assim, para você, o aprendizado da capoeira veio dessa época da escola? Ou... Sim, com certeza. Veio dessa época da escola. E como era o contexto da capoeira nessa época? Tinha mestres aqui? O contexto, na minha época, junto com a juventude, né? Hoje adolescente, era bastante, assim, de estudar, de pesquisar. Através de livros, por exemplo, de capoeira sem mestre, uma professora orientava, ou então alguém orientava que já fez capoeira e parou há muito tempo. Até a gente ter uma orientação mais fixa, né? Foi mestre Conde da Paraíba, mestre Vador do Maranhão. Então foram vários mestres que foram passando e orientando a gente. Até a gente termos um mestre mais fixo. O Zumbi Bahia, que veio para cá, para Recife, né? Fazer um trabalho de oficinas. De princípio era só o final de semana. E depois gradativamente foi se fixando aqui em Recife e Olinda, né? Onde ele formou a gente e a gente se tornou monitores, instrutores e professores para trabalhar em outros campos, por exemplo, SESI, SESC, não é? Nas escolas comunitárias, passando essa mensagem da capoeira, não só a capoeira, e as suas ramificações. Então, assim, essa época que você falou do mestre Conde e dos outros mestres que vieram do Maranhão e da Paraíba, o que foi que trouxe eles para cá? Como foi que é uma coisa muito engraçada, porque vem de acordo com os ciclos do ano. Ciclo carnavalesco, então todo mundo vinha para cá um mês antes para participar do circo do carnaval, né, da festa de carnaval, e vinha para passar uma semana, passava 15 dias, passava um mês. E aí a gente aproveitava, dava um aproveitador para, né, sugar ou extrair dessas pessoas a sua sabedoria. Aí foi assim, né, que ninguém trouxe, assim. O que realmente veio, assim, convocado para de 15 em 15 dias nos orientar nessa expressão corporal para o teatro.
Eu não sei nem o nome dele totalmente, mas a gente chamava mais Conde da Paraíba, não é? E depois o Zumbi Bahia. Aí o Zumbi quem trouxe foi Nóbrega? O grupo Boi Castanho, liderado por Nóbrega e sua família, a irmã, conquistaram um grupo muito organizado e trouxe ele para orientar sempre no final de semana. Mas com o decorrer foi se fixando e a gente foi se aproveitando também. A gente fazia a cotinha para pagar a passagem, essas coisas todas, e ele foi ficando e montou seu próprio grupo, até formar o Balé Primitivo de Arte Negra, né? Junto com outras pessoas, essa coisa. E a capoeira foi se alastrando, se engrandecendo, não saindo já dos fundos de quintais, saindo das casas de Xangô, né? Que aqui em Pernambuco é casa de Xangô, não é terreiro de candomblé. Mas hoje já é terreiro de candomblé, já é mais aceito como uma questão de religiosidade, né? Que até há 2 décadas atrás ele não era tido como uma religião. Isso é um conceito, né? Uma coisa assim, muito peculiar. Mas hoje está mais engrandecido. Nessa época você estava já no Balé Popular do Recife? Sim, estava. No balé, assim? Estava no Balé Popular do Recife. Como foi que você começou no balé? A convite, num festival no Santa Isabel de teatro, onde a gente dançava e tinha uns quadros que a gente fazia de capoeira, misturada com espaço do frevo, com coco, com ciranda e cavalo marinho, a gente fazia muito isso. Eu e o Branco, né? No balé, então a gente foi convidado só para fazer o quadro da capoeira e o quadro afro do Balé Popular do Recife. E aí, a partir daí, a gente foi só se introduzindo nas outras danças, reizado e foi, não é? No Catiretê, a gente foi entrando e hoje a gente dança um pouco de cada coisa das manifestações do Brasil. E de onde vinha, você falou aí, né? A capoeira, a dança afro, de onde vinha essa referência da dança afro? Olha, a referência da dança afro por conta de alguns países africanos, né? Aí se fala afro por ser do continente africano, mas se tem até hoje assim, o que é afro, acha que a boa parte, porcentagem, não é? Não sei dizer o número exato de porcentagem, que ainda vê assim, questão afro como da África. A África é um continente cheio de países que tem, sabe, suas manifestações, seus foguetes, manifestações culturais, né, e suas danças, né, seja ela ritual, sabe, ou de ritmos, ou de louvações, ou de comunhão, não é? Essa assim, então das festividades. E isso acontece aqui no Brasil, em ciclos, né? Os ciclos do Brasil são 3 mais conhecidos e 2 menos conhecidos, mas vivenciados. O círculo carnavalesco, natalino e junino. Aí tem o círculo afro, que um bom tempo atrás era o ciclo folclore, né? Que compreende agosto a setembro, o ciclo do folclore. Nas escolas, aí se promovia isso, o ciclo do folclore. Aí como o folclore é uma palavra muito pejorativa, não é uma grandiosidade, né? Não é tradição, essas coisas todas. E aí a gente, ciclo afro compreende o mês de agosto e setembro, que agora se estende até novembro, até o dia 20 de novembro, né? Quando se comemora a questão do Zumbi dos Palmares, dos quilombos, todas essas histórias sendo colocada não só nos livros, mas para as comunidades que está em remanescência nessas coisas todas. Mas para você, minha neta, de onde você acha que veio a referência da dança afro em Pernambuco? Assim? Que começou o movimento disso, pelo menos, né? Que difundiu, ou vinha mesmo dos terreiros, do Xangô? Vinha dos terreiros, não é? Para você ver os ogãs, eles vêm dos terreiros, e todo ogã era um bom capoeirista. Então, aqui em Pernambuco, a capoeira, não só em Pernambuco, como outros estados, a capoeira foi exterminada. E ainda um bom tempo, até a década de 90, ainda tinha uma lei, todo neguinho que fosse pego na rua, correndo e denominasse de capoeiragem, eram presos e deportados. Principalmente aqui em Pernambuco e Recife. Então ia para Fernando de Noronha, deportado, então hoje Casa da Cultura, não é? E isso era uma forma de manter, sabe, essa questão da negritude, né? Do movimento negro unificado, do movimento de negros,
não se organizarem tanto por conta social mesmo, essa coisa toda, né? Não, isso aconteceu não só com os negros, mas com a questão dos afro-ameríndios, né, dos índios, né, da miscigenação. Então a capoeira ela foi criada pelos mestiços, né? Então já é uma invenção, uma criação dos filhos dos negros que vieram deportado, exportado, né? Ou importado para cá, né? E depois exportado. Porque eu conseguia ser exportado para a África, Burkina Faso, Costa do Marfim, fui para Mali, né? Fui Zimbábue, fui para Moçambique para mostrar a nossa cultura, assim, as danças daqui. Então, quando cheguei lá aqui, dancei uma dança chamada de caboclinho, a dança dos índios daqui. Para eles lá, fantástica, assim, era muito parecida. Era dança afro para eles lá. A dança afro, que a gente chama dança afro, né? É uma dança ritual nas aldeias, nos terreiros das aldeias, né? Que época foi essa, né? Que você Em 86, 87. Aí você, assim, estava falando, você dançou no balé e você disse também que foi da primeira formação, né, do balé primitivo de arte negra, assim, né? Como foi essa formação do balé primitivo de arte negra? Ele foi um dos primeiros grupos, né, de dança afro de se apresentar, né, sem ser por essa perspectiva religiosa, ou você já conhecia algum outro trabalho? Não, nós já conhecíamos outros grupos, mas não com a intensidade de aglomerar, sabe, pessoas dos guetos, das comunidades, dos morros, onde pudesse ter talentos, valores, por conta, assim, mostrar, sabe, não só a capoeira, mas outros valores, né, através da dança, da expressão maior, a dança, né? E aí, os morros, ele se manifesta com a juventude de acordo com suas necessidades. Hoje a gente tem o quê? O hip hop, não é? O Blake, tem que surge, né? O DJ que surge das necessidades. Não tem dinheiro, não tem isso, mas um junta com o outro, a coletividade vai, o voluntariado vai juntando e vai criando uma forma de culturalmente se expressar, para manter de lado, longe, a violência, sabe, do suicídio, do extermínio. Isso. Então, não só o negro que mora na favela, no gueto, nos morros, mas toda a pessoa que se prontifica, independente de cor, credo e raça, na religiosidade. Então tudo isso foi importante e é importante como surge hoje os movimentos que pode até ser moda, mas a cultura popular afrodescendente, afro-ameríndia não é moda, é, sabe, tradição tradicional. Por conta, no final de semana a gente vai para onde? Vai para uma balada, com pagode, com a quadra de samba. Isso jamais vai deixar de existir. E como você falar, por exemplo, de Nelson Ferreira e fazer comparação com Beethoven, não é? Tom Jobim, aí vai. Que eles não são moda. Coisa cultural. Como você é um ser cultural. Não é? Onde é que estão os livros vivos? Sabe me dizer? Por quê? Porque os livros mortos, eles estão nas prateleiras, né? Os vivos estão falando. Você somos livros vivos, contando histórias, contando sua filosofia, teoricamente ou na prática. Então isso é uma preocupação, foi uma preocupação de quando eu viajando pelo mundo inteiro, de Israel a Cuba, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, vendo essa necessidade da juventude, a criancinha principalmente, ter uma perspectiva de vida, sabe? Mais um horizonte, além do que ele já sabia fazer, né? Através de brincadeiras e foguetes, manifestações culturais. E no mundo inteiro, esses valores. Foi daí que surgiu a ideia de fundar o Garoto? Foi aí que teve a ideia de ter um lugar onde se armazenar e formar estudiosos, pesquisadores, que por conta de que a maioria dos companheiros que jogavam capoeira comigo não tinha uma leitura suficiente para pregar um bom emprego, né? Então, hoje é catador de papel, coisa e tal. Então era carroceiro, puxando carroça, sabe, levando encomenda, essas coisas todas, né?
Mas no final de semana tinha uma bega para ir para uma gafieiragem, para ir para uma roda de capoeira, né? Hoje tem essa mesma coisa mais sofisticada, não é? E hoje a gente pode ter a grandiosidade de poder dizer, ó, existem vários centros culturais onde a gente pode realmente não só pesquisar, mas vivenciar. Que o importante, da época que eu comecei esse processo sistemático, vamos aprender a viver. E para viver a gente tem que aprender a ler, escrever, desenhar, sabe, praticar, vivenciar, né? E não a sobreviver. Sobreviver a gente já está em cima da terra, sobrevivendo. Então é essa caminhada que precisa ter uma luz, que não seja lá no fim do túnel, mas uma luz mais próxima, que possa enaltecer. E onde há um centro cultural como o Daruê Malungo, vai estar, sabe, sempre pessoas com esses valores. Não por necessidade, mas em busca de uma luz para a vida maior. Viver, não sobreviver. Esse foi um dos objetivos da filosofia da qual a capoeira contém. Como foi o surgimento, Charles? Quando eu voltei do continente africano e ganhei um terreno para fazer uma casa, aí fazendo uma casa, essa casa foi crescendo até hoje, e eu nunca consegui morar nessa casa. Morava vizinho, morava na casa de mãe, na casa de irmão, e a casa foi crescendo. Aí tá hoje, tantas salas, tanto não sei o que, ainda tem mais espaço. Tem as oficinas, né? A biblioteca, tem isso, tem aquilo. Aí a casa virou a casa de todos que queiram ter um aconchego que seja cultural. E essa relação, assim, depois que veio, né? Porque no início tinha muito essa proposta mais de formação, como você estava falando, de trabalhar com pessoas, essa vivência. Como foi que depois surgiu essa relação com as apresentações, com um grupo de dança popular, de percussão? A mesma necessidade que o capoeirista encontrou para sobreviver. Na Bahia, em Salvador, o mestre Bimba criou a ginástica regional baiana, hoje chamada de regional, por necessidade financeira, tem que sobreviver, não é? E virou uma capoeira acadêmica, né? Só para quem tem dinheiro para frequentar a academia. E quem não tinha? Ficava sempre nos terreiros, nos fundos de quintais, ou então fazia aquela capoeira que sempre falam, a capoeira Angola, que é não sei o que, a capoeira é a única. Ela tem, enquanto atividade, tem suas, sabe, formações, né? Ou seja, tem suas derivados. Como a educação física não tem, não é? Departamentos, né? Departamento do esportivo, esportivo. Então a capoeira tem toda uma hierarquia. É tanto que ela surgiu com várias questões para ser, sabe, interrogada, exclamada e buscada e para ser encontrada. Aí eu não tenho ainda uma definição o que é a capoeira. Tem a definição do que é a capoeiragem. Porque ele perguntar a um mestre, a capoeira é arte, dança e luta. Não é? Também é esporte, é arte gráfica, não é? E é arte cênica, então ela é filosofia de vida, né? Isso. E como é essa relação com a comunidade, né? Vocês têm uma relação muito forte, né? Aqui com o Chão de Estrela. Aqui em Chão de Estrela, não só em Chão de Estrela, em todas as comunidades adjacentes, né? Como o Centro Cultural Daruê Malungo foi praticamente pioneiro, então todas as comunidades vinham, sabe, ter oficinas, conhecer, não só conhecer, participar. E as comunidades foram criando seus próprios centros culturais, o Peixinho, né? Crianças assumindo a comunidade assumindo suas crianças, sabe, na própria Chão de Estrela, sabe, o Desperta Povo trabalhando toda essa parte da, sabe, ecologia, meio ambiente, aí utilizando sempre todo esse contexto cultural. Não é? No Saramandaia, outros grupos também têm seu centro cultural, né? Tem as escolas de samba que, sabe, implementam os maracatus, é que a gente sempre busca implementar, sabe, enaltecer. Como Chão de Estrela tem o maracatu Cambinha da Estrela, sabe, de só adulto, hoje tem crianças, tem todo mundo, tem uma escola, não é? Leão Coroado,
um monte de maracatus e atividades que engloba todas essas necessidades. Como é o dia a dia do centro? Com uma escola normal. Uma escola convencional, o dia a dia. Tem aulas de segunda A sexta-feira. O dia de sábado é o dia que tem... O dia de sábado é o dia de reflexão, todo mundo se encontrar, ou conversar, ou ver se tem alguma dúvida em alguns movimentos, qual é a dança que melhor, sabe? Ou seja, assim, é o dia que a gente hoje faz uma triagem, não é? De que a aptidão que você pode desenvolver mais no maculelê, mais no afoxé, mais no maracatu, mais no samba de roda, samba lelê, mais na ciranda, mais no caboclinho. Aí a gente vai fazendo essa triagem para uma identificação maior, sabe? Até da caracterização. E aí a gente trabalha todas as necessidades. A indumentária, né? A escrita. Trabalha todas as outras necessidades para poder manter, não é? Preservar, na realidade é preservar todo esse contexto todo como remanescência da vida. E o grupo da Arema Luz, assim, como é que acontece? Quem é dessa no grupo, quem é da escola? Como acontece essa relação? O grupo, ele tem sua divisória, sabe, os critérios de fazer uma reciclagem. E nessa reciclagem a gente vai selecionando, sabe, por exemplo, o grupo de dança mesmo, profissional, são todos professores. Seja professor aqui no centro ou fora, ser professores. E mais abrindo para alunos que têm uma certa desenvoltura, tem uma certa qualidade que possa acompanhar, por conta até da burocracia mesmo. Quando um espetáculo é de adulto, a criança não pode participar por questão, né, burocrática, tem todo um processo. E aí a gente tem 3 grupos, o grupo infantil, infanto-juvenil e o adulto. E quando foi que surgiu o grupo, assim? Porque o Daruê surgiu em 85? No processo, porque já existia um grupo para uma prática para poder termos essa necessidade de ter um local específico, não é? Ter pessoas como eu, Branco, Ana Paula, Vilma e outras pessoas, assim, foi se juntando e cada vez se ensaiava em lugares diferentes até ter esse local onde a gente pudesse desenvolver e passar para as outras pessoas, para o grupo poder ter uma projeção, né, maior. E atualmente como é, né, o funcionamento aqui, assim? Você dirige, tem Vilma, tem Ana Paula, como são as funções? São funções diferentes? Atualmente a gente tem uma diminuição de educadores, os projetos não acompanham, né? Então a gente vive de doações. O projeto é muito isso, tem um limite e hoje nós temos o quê? Um quadro de educadores muito reduzido, mas preservando toda a sistemática. Hoje já são outros educadores, como o Sérgio, né? A Jandira, a Clébia, né? Que já foram alunos, hoje já são professores e educadores, né? Já formados, até estudando fora, essa coisa, né? E nós estamos já formando outros, que já veio de um processo de 3 anos de idade, já está com 18, então já está entrando num processo já mais, sabe, de profissionalizante, para ser um profissional, ou ser do Daruê, ou ser de outro grupo, ou ser convocado, sabe, para outros grupos que possa dar ênfase, né, ser reaproveitado. E o repertório do Daruê, assim, de onde vem esse repertório? Como foi escolhido, as danças que são trabalhadas aqui? Veio da tua experiência com balé, veio da própria vivência mesmo com os outros, as outras manifestações? De onde veio esse repertório da Daruê, assim, né? O repertório veio das necessidades. A necessidade que eu tive de aprender capoeira e ser mais afinco nisso,
Depois estudo mais afinco sobre a nomenclatura dos passos do frevo, a história do frevo, né? Como música, frevo canção, frevo de bloco, frevo de rua. E a sistemática que nós temos aqui é das necessidades. O repertório vem, se vamos trabalhar uma semana afoxé, o que é afoxé? Toda uma pesquisa, não só da dança, da expressão, mas da musicalidade, instrumentos que compõem o afoxé, o maracatu. Aí tem todas essa. O repertório vem de acordo com a necessidade que nós estamos vivenciando para o trabalho. Assim, atualmente a gente trabalhou a questão do berimbau. Vamos fazer uma roda onde o berimbau sabe, o foco. Na roda do berimbau, o berimbau na roda. Então todo mundo, todos os alunos têm que conhecer o berimbau, como é feito, tem as oficinas, então como é que toca, qual a finalidade do berimbau, que não é só aquele arco que os índios usam. Aí tem toda essa relação com outras danças, com outras comunidades, com outras tribos, né? Essa coisa. A cabaça não é só usada para o berimbau, é usado também como cuia de colocar farinha, colocar fubá. Então toda essa vivência da necessidade que compunha, né? Antes. E hoje já são mais as panelas de alumínio, de ferro, de não sei o que, agora plástico, um monte de coisa, né? Mas que a gente busca utilizar também. Isso. Meia-noite. O Daruê também tem um maracatu. Como é essa relação assim, com as outras manifestações? Né? Tem um grupo de Daruê, mas também vocês têm uma relação com manifestações, com fogueiros, né, tradicionais. Como é isso? Olha, o Daruê, ele não tem um maracatu, ele tem um grupo de percussão denominado Maracatu, Nação Estrelar, e tem um grupo de percussão, não é? Com os ilus, os atabaques, com os timbales, não é? E tem a banda com outros instrumentos, que é o surdo, não é? Os caixas e outros instrumentos que compõem. Então a gente tem uma diversidade de instrumentos que a gente pode colocar de acordo com o grupo que queira desenvolver. Se for desenvolver maracatu, a gente tem as alfaias e tem os instrumentos construídos aqui mesmo, vivenciando com os meninos, não é? Para ter um maior valor quando se faz, não é? Um maior respeito. E a banda, que sempre toca no carnaval, não é formada os maiores, não é? Mas que os menores também têm acesso para poder conhecer, quando eles atingirem o nível, aí pode participar. Neneto, você tem um vínculo religioso? Você traz isso para o seu trabalho artístico? Assim? Sempre. E como é essa relação com a família, né? Você tem Vilma, né? Que foi sua mulher, que hoje também dirige, tem a Ana Paula, né? Como é essa relação assim do Daruê com as pessoas que trabalham lá aqui também? Primeiro, tem Julinha, né? Que é o filho que também está... o primeiro, assim, se não fôssemos uma família, sabe, que mesmo não sendo genética, mas é uma família. Então, o ponto maior de partida, para dar o primeiro passo, é a família, a palavra família. O que é família? União, fraternidade, comunhão. Então, todas essas palavras são palavras-chave que, em termos de cultura, tem uma valia muito grande. Pelo respeito, pelo ritual, né? Pelo ritmo. Então vem tudo dentro desse processo. E o trabalho é arduoso, mas é valioso. Independente se é genético ou não. Né? Claro que quando a gente tem um irmão, um filho que faz parte, e um ajuda o outro, isso é fantástico, né? É legal demais. Isso. Dentro desse processo assim, de aprendizagem ou de contato assim, com a dança afro, você teve algum contato com o Mercedes Batista, outros grupos de fora daqui do Recife, muitos falando grupos. em Trindade, como, não sei, enfim. Fala de Muitos algumas mesmo. referências dessas que podem ter influenciado também no trabalho do Muito, eu tive muito contato. Eu fiz parte do Movimento Nacional de Rua, fiz parte do Movimento Nacional
né? Movimento Unificado, né? Fiz parte do movimento de negros independentes, como eu, Lepê, Pessoa, né? Jorge, né? E tivemos referencial, por exemplo, de Solano Trindade, tivemos em Itu falando com o pessoal, né? Do Solano Trindade, que tem um maracatu lá em Itu, em São Paulo. Aqui, Adão, Sítio Pai Adão, né? E até muito referencial nesse sentido, assim. Badia. Hoje, assim, os que estão contando, né? Tem o Dito de Oxóssi, tem Raminho, Tata Raminho, que é o baluarte, religiosidade aqui em Pernambuco, né? Que tem o afoxé Araldé. E os outros afoxés, né? Como o afoxé Chupandá, tem muitos outros afoxés, grupos de percussão, que eles chamam de grupo de percussão, quando não tem uma religiosidade vinculada, né? Por exemplo, Nação Pernambuco, né? Sim. Essa coisa, né? Muitos grupos assim, aqui entre Recife e Olinda, né? O teu trabalho, ele, assim, dentro da rua, ele é vinculado com a religiosidade? Não. Não. Não, por conta, cada um tem a sua aptidão. A gente trabalha a questão a questão da religiosidade com a questão dos ritual, dos ritos, dos respeitos, essa coisa toda. A minha ligação é com o Divino Espírito Santo. A minha religião é a filosofia da capoeira. Mas eu posso ser confundido, ó, ele é o candomblé, ele é não sei o quê, porque eu uso branco, uso vermelho, coisa e tal. Aí sempre a caracterização é que faz, não é? Como se diz hoje, assim, você fazer um teste hoje de um emprego, você tem que ter uma boa aparência, né? Aí o que é uma boa aparência, né? Aí sempre, fica sempre assim, eita, não é? Tem esse modelo. E a relação com a criação? Assim, como é que você faz? Você falou que faz pesquisas, mas você busca trabalhar uma tradição, uma difusão da tradição, ou é uma recriação diante do que já existe? Como é esse trabalho na hora de criar as danças, de criar o trabalho do grupo mesmo em Darulhos? É mais a preservação de cantigas, né? Danças, reuniões onde se fala como foi, como é e como será. Aí como será, o que se busca muito isso, como será? Não é se cantávamos Samba Lelê tá doente, né? Hoje a gente já não canta Samba Lelê tá doente. Por quê? Tudo um questionamento, né? Sabe cantar essa música? Da cabeça. Como é? Samba Lelê. Quebrada, Samba Lelê precisava, era De uma boa palmada. Né? Aí a gente hoje, nós hoje trabalhamos ela totalmente assim, ó. Falando para os meninos, até para os meninos de 80, 90 anos de idade. Ó, Samba Lelê não quer estar mais, tá doente no hospital, não quer estar mais com a cabeça quebrada, não quer mais levar palmada. O que é que ele quer? Aí surge, se é criação não, surge uma necessidade. Samba Lelê tá feliz, Samba Lelê tá contente, Samba Lelê precisava, era cantar com a gente, samba, samba, samba Lelê, e assim vai. Então é a necessidade que vai, se é criação, é moldando, sabe, a preservação de um modelo de vivência, de vida, e não sobrevivência, né? Sobreviver, porque a gente fica muito nesse mundo, né? E termina a própria humanidade entrando em caos consigo próprio, né? Entra no desequilíbrio, entra nos processos caóticos e não consegue nem criar, nem preservar, né? Nem permanecer. Com o seu momento de lazer, final de semana, terminou toda a atenção do trabalho de segunda a sexta, então no sábado a gente chega, vamos desopilar o que a gente não fez durante a semana. Foi o que nós não fizemos na semana. Faltou o quê? Faltou dançar assim, ó. Faltou fazer isso. E aí a gente vai colocando no quebra-cabeça e encaixando. Simples.
essa coisa. Meia-noite, você percebe que sua filosofia pedagógica você traz junto com toda a cultura africana, ela já tem frutos durante essas gerações que passaram pelo Garoê, frutos pedagógicos, de entendimento dessa cultura. Uhum. Você vislumbra isso, você percebe isso claramente? Certeza, né? Por conta, assim, não só a questão afro. Eu acompanhei outras atividades de dança, não por curiosidade, mas por aprendizagem, por pesquisa. Por exemplo, eu participei do experimental, e antes de Eduardo, não lembro agora o nome do grupo, mas assim, como percussionista, como bailarino, não como cantor, porque eu não tenho essa voz. Cais do Corpo. Sim, Cais do Corpo. Então, grupos que, assim, não tinha essa conotação visual, característica de uma dança afro, mas que tem a essência, né? O que é a essência, sabe? Não é a cor, não é o modelo, sabe? É o sentimento, é o que você sente. Quando você bota num espetáculo, num experimental, uma tumbadura, e a gente consegue fazer uma dança contemporânea, uma dança moderna, né? A gente coloca um chocalho, né? No grial, por exemplo, e vai. Então, deve falar de grupos, né? Que ela perguntou a referência de outros grupos lá fora. No Rio de Janeiro, eu fiz cursos com Walter Ribeiro, no Salgueiro, de dança de jazz, afro jazz, né? Assim, dança americana, essa coisa toda. Então, tudo isso enaltece o que você já sabe, né? Não é que eu tenha que fazer street dance. Eu posso até fazer, mas é uma característica do americano, né? Do negro americano, essa coisa toda. Mas eu posso, sabe, ter células que podem ajudar na minha capoeiragem, que podem ajudar no meu tropé de samba de coco. Entendeu? Essa coisa e não desvincular, sabe, desse cósmico universal da dança, né? Isso, assim. E dentro da pergunta que você fez, com certeza é gratificante quando você vê na Holanda, não é irmã, mas tem um grupo lá, na França tem outro grupo, na Espanha tem outro grupo, né? Na Argentina, então todos passaram por aqui, né? Assim, não como um referencial, mas como um aprendizado. Como muitas bandas passaram por aqui, não foi só Chico Sainz, Fred 04, Walton, não é? Via Sati, não é? E outros grupos que passaram aqui, que deixa a gente, né? Muito gratificante com isso. Realmente, como é essa relação com a tradição e a mudança da tradição? Assim, você já falou um pouco dessa coisa de, às vezes é preciso, por uma necessidade de um contexto, se modificar uma música, enfim, está sendo feito. Mas como é para você isso, essa tradição e essa mudança da tradição? E dentro disso, como é essa relação de autoria mesmo, assim, né? Que eu percebo alguns grupos, não, mas essa dança foi eu que fiz, aquela foi eu que fiz, ou essa música foi eu que fiz. Dentro de um contexto tão, de uma tradição que é passada pelo boca a boca e às vezes a gente não sabe nem de onde é a origem, né? Como você percebe isso? Você perguntar o que é tradição, né? A tradição, ela só morre quando o ser humano morre. Por conta de que se nós não fôssemos treinados, doutrinados e educados a ter uma disciplina orgânica, mental, dentro de uma tradição, né? Como é que nós íamos alimentar, beber, andar, se é uma coisa que a gente tem que aprender? Porque você não nasce com ela, nasce com a vida. Aí o que é tradição, né? E de acordo com a vida e o vento vai levando e o tempo vai mudando, não é? E as fórmulas e as formas
vão concretizando e vai se autoafirmando quando você chega a um certo degrau. E quando chega a um certo degrau, com certeza você quer manter essa tradição como, sabe, um rótulo. Essa dança é minha, essa dança é sua. Aí dentro da reciclagem, dentro da triagem, todos podemos ter. Um mais, um menos. Acho que a pergunta é essa. Quem é mais, quem é menos? Aquele que for mais, como eu estava explicando para vocês, a gente faz uma triagem para quem tem mais facilidade, para quem tem menos facilidade. Cria um certo desconcerto, um certo desconforto quando eu criei, eu inventei esse instrumento. Não é? Mas pode criar um grande conforto, amável, né? Eu criei esse instrumento e ele vai rodar o mundo inteiro, que foi eu que criei. E ele só vai ter autoafirmação e ser firme daqui a 100 anos. Quando alguém diz, quem criou esse instrumento foi fulano, não é? Quem escreveu essa letra, não é? Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, Capiba, né? E ela é cantada em vários idiomas e andamento, não só no frevo, sabe? Na polca, na valsa, não é? No flamengo. Eu vi essa música a primeira vez que eu estava na Espanha. Tem ciranda lá onde eu moro. Aí são coisas assim, né? E é com certeza aquela identificação. Morre o ser e fica a fama, né? Ou não morre, ou se eterniza, né? Ana, de você terminar, assim, como é que você vê hoje, assim, o Daroê, assim, né? De onde ele, de como ele surgiu e como ele está hoje, né? Como é esse processo da trajetória do Daroê, como você vê ele e como você vê ele, talvez, no futuro, desejo, não sei. Hoje o Daroê está se reciclando, está se renovando, se reestruturando, ou seja, está reiniciando, não como antigamente, mas para dar um novo passo. Por exemplo, nós temos dificuldades meio com tecnologia, sabe, de ponta, a gente não tem, então já é uma, né, dificuldade a ser vencida. Então, nós precisamos desse passo. O Daroê chegou a um patamar onde ele precisa, sabe, acompanhar. Não a sistemática, mas um sistema que coloca ele assim, como se fosse uma cacimba, um poço, sabe? E como as mulheres falam, né? Eu não sou nenhum depósito, né? O que eu posso dizer como é que está o Daroê hoje? Você precisa, sabe? Eu não sei se é renovar, é iniciar. Com nova visão, com nova, sabe, um novo sentimento, não é? Sem perder a questão do museu. Tem que ter um museu, tem que ter uma biblioteca, para poder a história estar sempre em evidência, né? A pessoa, você sem nenhuma história, sem nenhum referencial, por isso que eu digo, a família é o referencial. Por que os negros ficaram sempre? Porque eles não tinham referencial. Quando era deportado da sua serra para ser importado, então se nós 4 fôssemos irmãos, ia para cada um para países diferentes, lugares diferentes, para não andar junto. Aí, na época, isso não era bom. Hoje é bom a gente andar junto, mas a gente não quer andar junto. Fica se gladiando, né? Para lá, não sei o quê. Não é complexo, né? A questão da relatividade, assim, da tradição, sabe? De estar junto, por não estar junto, né? E o engraçado é que o próprio tempo, o sistema, vai colocando nós juntos, queira ou não, se encontrar. Os velhos ditados, né? As pedras se encontram, né? As águas não se esbarrelam, né? Não faz aquela pororoca.
As pessoas também fazem, e as tradições, elas também têm esse contexto. Você pode chegar. Não sei entender mesmo esse contexto do Daruê. Também nesse lugar dos desejos, né? De para onde ele pode vir. Você estava falando dessa relação com a família, com a tradição também. Se não tiver esse lugar, é um lugar de fortalecimento também, né? Se não fosse todos esses referenciais, hoje nós não estaríamos aqui jogando capoeira. Se é um jogo, não é? Porque capoeira não é só levantar as pernas, os braços, sabe? É um jogo mental, como um drible de um jogador de futebol, como todo jogo, né? Um jogo de dominó, um jogo de xadrez, não é? Uma jogada de pensamento. Esse jogo de pensamento, de raciocínio, de reflexão, ele tem que ser bem estruturado, né? Porque senão, se der um vacilo, vai criar um outro sentimento, né? Como a gente vive em duas pontas, que é positivo e negativo, e o meio, né? A gente vai sempre ficar no fio terra, porque o negativo nem positivo vai ficar no fio terra. Pode dar choque, pode não dar choque. Ou é equilibrando os dois lados, né? Como as asas de um pássaro. Então o Daruê é um pássaro que vai estar sempre voando, sempre, sabe, enaltecendo. É esse pássaro que vai dar os passos para que ele possa voar mais e poder distribuir mais semente por onde passar. Não só aqui. Não é? Eu fico gentilmente agradecido pela oportunidade e a paciência desse tempo todo estar dialogando, né? Farofando, quilobando, fazendo do quilombo uma casa onde pode a gente usufruir e deixar um pouquinho para quem vem depois. Né? Tá certo. Obrigada.